Quando nós vamos falar sobre phishing, que é um dos modelos mais conhecidos de engenharia social atualmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que funciona isso. Phishing vem do termo pescaria, onde nós, usuários, somos os peixes, onde as empresas são os peixes, que diariamente são fisgados. Então, o que acontece? Como é que funciona a estrutura de um ataque phishing? O Fischer, que se encontra lá, do outro lado do mundo, sentadinho na frente do seu computador, ele faz o quê? Envia milhares de mensagens, e-mails, notificações mal intencionadas. O usuário recebe através da sua caixa de entrada, no seu celular, nas suas redes sociais. E ele identifica aquela mensagem muito próxima da legítima. Ele faz o quê? Ele cria uma confusão. Ele cria uma confusão. Porque, na realidade, ele acredita ser verídica aquela mensagem. E ele vai lá e faz o quê? Abre a mensagem, abre o anexo, clica no link contendo o malware, que esse sim vai fazer trazer todo o transtorno para dentro da empresa. Ou ele vai conseguir acesso à estrutura e vai comprometer os recursos, ele vai criptografar arquivos através do uso de malwares, ele vai pegar e vai fazer roubo de dados e extorsão. Então, esse ciclo, ele é basicamente, ele é muito semelhante para todos os tipos de golpes existentes. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando aqui, por exemplo, através de notificações, mas existem inúmeros tipos de phishing, tá? E aqui é só o cerne central. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o quê? Sobre os tipos de phishing. Porque o que acontece? O phishing propriamente dito, ele não tem um alvo específico. Na realidade, o que acontece? O ser mal intencionado que está lá do outro lado do planeta, ou daqui a pouco pode ser o nosso vizinho, a gente não sabe. O que ele faz? Ele larga milhares de mensagens. Tanto que a técnica que é utilizada se chama spray and pray, ou seja, pulverizar e rezar. Rezar para alguém cair. E pode ser você. Mas aí nós escalamos. Escalamos para o próximo nível. O próximo nível se chama spearfish, que é o quê? Pescaria com arpão. Aonde, na realidade, já é aplicado inteligência artificial, já é utilizado técnicas de machine learning, aonde, na realidade, é selecionado os alvos. E esses alvos, eles são selecionados de maneira que facilite o ataque. Porque são pessoas, são targets, são alvos que são possíveis que vão cair. Ou seja, por análise das redes sociais, por análise de senhas que vazaram, por análise de informações que estão dispostas em diversos níveis da nossa internet, né? O que acontece? Ele vai ter um ataque mais direcionado dentro do spear phishing. E no spear phishing, com o uso de machine learning, acaba se tornando muito mais eficaz. Logo em seguida, nós fazemos o quê? Nós escalamos para um outro nível. Quando nós escalamos para o outro nível, que é o back ou um whaling, que se chama, numa tradução direta, se chamaria baleação, tá? O foco é mais corporativo. Dentro desse terceiro nível, a gente está falando de um foco extremamente corporativo. É uma variação do spear phishing, mas ele não está prevendo um usuário comum. Ele está prevendo, na realidade, um usuário corporativo. Um usuário que cuida do financeiro de uma empresa, que faz transações milionárias dentro de uma corretora.
num CEO que tem informações privilegiadas. Então, tipo, quando a gente fala em back e whaling, que seria a baleação, nós temos que entender que ela é uma fraude muito mais focada no ambiente corporativo. Ela tem principalmente foco os funcionários, no caso o back, e o whaling, ele tem foco em empresários de alto escalão. Só para vocês terem uma ideia, um percentual muito expressivo da maioria dos ataques é bem sucedido através de phishing, tá? E mais de 68% desses ataques, eles são back ou whaling. Eles não focam em peixe pequeno, eles focam em peixe grande. Por isso que a gente já faz uma analogia com a baleia, né? Então, o que que acontece? Ela é muito conhecida como a fraude do CEO, né? Numa tradução literal, BEC significa, numa tradução não, a sigla significa Business Email Compromise. E numa tradução direta significaria ataque de comprometimento de e-mail comercial, onde na realidade o funcionário recebe e-mails que são idênticos a legítimos ou e-mails que se passam por terceiros, por empresas que são realmente legítimas, pedindo envio de valores, transferências, pagamento de boletos, né? E no whaling, no caso, é bastante semelhante, mas é mais focado em roubo de informação, tá? Mas também tem fraudes financeiras em cima disso. Além desses 3 que nós falamos, nós temos diversos outros tipos de modalidades de phishing. Nós temos o smishing, que é o phishing que é por SMS. Olha, eu tenho absoluta certeza que todos que estão vendo esse vídeo, todos que vão ver esse vídeo, em algum momento já receberam um SMS falando que era para atualizar os seus dados cadastrais, clicando aqui. Eu tenho absoluta certeza disso. Por quê? Porque se tornou bastante comum. Além desse, nós temos também o phishing. O phishing, na verdade, é o phishing que é feito por telefone. Ele é um golpe mais elaborado, tá? Ele é um golpe que ele utiliza uma pessoa que está treinada para fazer, para orientar o usuário a ser enganado e, com isso, conseguir informações privilegiadas, sejam dados de conta, acesso a contas ou dados de conta, senhas de cartão de crédito, números de cartão de crédito. Então, tipo, quando a gente fala do phishing, o phishing já escala, já sai do e-mail. A gente vai para o telefone. E além disso, a gente tem também os ataques combinados. Ou seja, os caras são criativos. E o ataque combinado, como é que ele funciona? Eu vou dizer um bem rápido aqui. O ataque combinado, ele une 2 modalidades de phishing em um ataque só. Ou seja, o phisher, ele manda um e-mail para você com todas as características de legítimo, indicando que você ligue para uma central. E aí essa central é uma central falsa. Como você está ligando, você se sente muito mais confortável, muito mais seguro. E aí o que acontece? Você tem maior probabilidade de cair. E além de tudo isso que eu estou falando, a gente tem que se preparar psicologicamente para o uso das IAs. Porque hoje nós temos inúmeras gravações falsas que estão fazendo emulação de voz, que estão fazendo deepfake, e a gente entende que todo esse processo de phishing, ele está se tornando cada vez mais elaborado. E por que ele está se tornando mais elaborado? Porque técnicas de contenção, técnicas que impedem, né, um ataque, por exemplo, mais direcionado, aonde eu vou tentar invadir um sistema, aonde eu vou tentar explorar uma vulnerabilidade, está se tornando mais complicado. Então, o que acontece? Aonde que fica o elo mais fraco? O usuário. Então, tipo, a engenharia social unida do phishing e de todos esses outros phishing que eu estava falando aí para vocês, eles
eles se tornaram, na verdade, o principal foco. É onde, na verdade, eles exploram mais para que eles possam ter o acesso com elevação de permissão. Além disso, nós temos utilização de QR Codes mal intencionados, onde você pode ler um QR Code e ser direcionado para uma página maliciosa. Tem as notificações pushes de navegador. Ontem mesmo, nós prestamos atendimento e orientação para um cliente, onde ele estava constantemente recebendo notificações do Google no seu computador, dando a impressão que aquilo lá era uma ameaça ou uma promoção ou uma notificação que era do próprio computador. E são notificações que, na verdade, às vezes, por uma questão de descuido, a gente dá o ok e permite dentro da navegação geral. Tipo, tu tá clicando ali e você é ludibriado a permitir. E a partir de então, tu começa a receber essas notificações onde indicam que você está sob uma ameaça, que você foi infectado, ou alguma promoção maravilhosa. Então, tipo, a gente tem que tomar cuidado, além de todos esses outros itens, mais com isso. E vou dizer assim, isso é só o início. A gente tem que entender que existe uma constante evolução da engenharia social.